Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Tem um pessoal ali também, tá conectado com a gente também ali na nossa chamada. Obrigada pela presença de vocês, que eu acho que é bem importante, né? É um tema que a gente vem trazer, que é uma questão que está sendo bastante discutida, né? Tem muitos artigos, muitos psicólogos vêm falando sobre os impactos que as telas vêm causando, né? Então, o tema do nosso projeto, nós somos alunos da Uniftec, eu sou de Bento Gonçalves e o pessoal é de outras instituições de outros lugares, mas também da Uniftec. Então, nosso tema é desconectar para conectar, fortalecendo vínculos familiares fora das telas. Então a gente vai trazer algumas propostas, a gente vai trazer algumas reflexões bem importantes, mas eu vou passar para vocês agora um videozinho para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema bem importante. O impacto, né, que a gente tem, às vezes só observando isso que a gente vê no vídeo, né, as crianças se frustrando, né, que acontece muito, né, porque a gente sabe que mesmo que as telas tragam muita coisa, bastante informação, não é o suficiente para a criança. Esses estímulos constantes que acontecem muito, querendo ou não, acabam causando muitos danos. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês agora no decorrer da apresentação. Pode passar para mim, Rafa. Então, o uso excessivo então, das telas, elas vêm impactando gradualmente no desenvolvimento das crianças, principalmente na questão da atenção, da linguagem, né, dos vínculos familiares que vocês podem ver ali da menina, né, no celular, aí aquela mãe que estava comendo, mas que não estava conversando com a criança, né. Então, o nosso projeto Conectar para Desconectar para Conectar busca então conscientizar, não é a gente apontar para vocês qual que é o problema, mas que a gente possa trazer ferramentas para vocês, né, sobre o que a gente pode fazer para diminuir, né, a questão das telas e ajudar as crianças no desenvolvimento delas, que é bem importante. Pode passar, Rafa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Todos me escutam bem? Sim. Tá, perfeito então, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a questão dos aspectos cognitivos, né, os impactos que tem na questão da atenção, da concentração, né,
O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o cérebro da criança, ele naturalmente é um cérebro curioso, né? Então ele busca estímulo o tempo todo, cores, sons, movimentos, e as telas oferecem isso, só que de uma forma muito intensa e muito imediata. E esse excesso de estímulo, apesar de parecer divertido naquele momento, acaba treinando o cérebro para funcionar em um ritmo muito acelerado. Ou seja, a criança se acostuma a mudar de foco o tempo inteiro, com recompensas rápidas, né? Que a gente chama de dopamina barata. Isso serve tanto para as crianças quanto para nós também, né? Então, um vídeo ali que a gente troca em segundos, uma notificação que pisca, um jogo que não fica pausa, né? De jogos online. Então, na prática, isso pode gerar muita dificuldade na questão da atenção sustentada, que é a capacidade de manter o foco em uma única tarefa. Então, de manter o foco ali em uma atividade só, né? Como, por exemplo, escutar o professor, ler um texto ou até resolver um problema, né? Com o tempo, o cérebro vai se tornando menos tolerante a essas situações que exigem paciência, silêncio ou um pouquinho mais de lentidão para aquele processo. E é justamente o oposto do que a gente precisa para a questão do aprendizado, né? E na questão da memória, a memória de curto prazo e a memória de trabalho são as responsáveis para a gente reter e manipular informações novas. Então, quando entra um aprendizado novo, essa é a parte que armazena essa memória, né? Então, quando o cérebro ele é constantemente bombardeado por esses estímulos rápidos, ele tem menos oportunidade de consolidar o que ele aprendeu. Então, isso significa que a criança pode assistir uma dezena de vídeos educativos, mas que não necessariamente ela vai aprender com eles. Ela só está passando o vídeo, ela não está absorvendo aquele conhecimento. Então, o aprendizado real ele acontece quando o cérebro tem tempo para processar, para refletir, para associar o novo conhecimento ao que ele já sabe, né? Para ele poder fazer essa associação. E isso só acontece em momento de pausa, de conversa, brincadeiras, ou alguma coisa mais dinâmica, mais conectada. E a interação, né? A própria conexão com a família também. Então, as telas, quando a gente usa isso em excesso, acaba reduzindo esse tempo de assimilação. E a questão... deixa eu passar aqui o slide. Não vejo vocês. A questão do desempenho escolar, então, os efeitos que tem tanto na atenção e na memória, como a gente já comentou, acaba refletindo diretamente no desempenho escolar, porque tem estudos que já mostram que crianças que têm mais de 2 horas de exposição de telas tendem a apresentar uma dificuldade na leitura, na escrita e na resolução de problemas também, né? Isso porque o raciocínio lógico e a compreensão textual exige esse tipo de concentração, que o uso de telas vai enfraquecendo ao longo do tempo, né? Ou seja, o problema não é apenas o tempo que a criança passa longe dos estudos, mas o impacto que esse padrão de estímulo causa na forma como o cérebro aprende, né? E a gente precisa entender também que o cérebro da criança, ele não está com o córtex pré-frontal desenvolvido, né? A gente termina de desenvolver essa parte do cérebro só com 25 anos. Então, é um cérebro que está em desenvolvimento, ele que precisa desse cuidado, né? A questão da linguagem e da comunicação, então, é um dos efeitos mais preocupantes do uso precoce das telas, né? Aprender a falar é um processo interativo. Então, a criança aprende ouvindo pessoas reais, observando expressões, recebendo respostas, errando, sendo corrigida. Então, é nessa interação com o meio ali que ela aprende. E quando esse tempo de interação é substituído por vídeos, mesmo que ele seja educativo, a criança só escuta. Então, ela não interage com aquele vídeo, então ela não consegue dialogar para fixar aquele aprendizado da fala, né, da comunicação. E o diálogo ele é essencial para a gente desenvolver o vocabulário, né? A questão da compreensão, até a clareza de pensamento, né? Quando a gente comunica, a gente consegue externalizar de uma forma que isso fica mais claro. E tem estudos que mostram também que crianças pequenas passam mais tempo diante da tela, elas têm o vocabulário mais reduzido. Elas começam a falar mais tarde e ainda demonstram uma dificuldade de compreender algumas instruções, né? Ou seja, a tela até pode ensinar as palavras, mas ela não ensina como usar essa linguagem para ela aprender a se comunicar, argumentar em um diálogo ou até expressar os próprios sentimentos, né?
Na questão do desenvolvimento cerebral, então, tudo isso que a gente comentou agora é o que acontece dentro do cérebro, né? Então, o período da infância é o momento que o cérebro mais se desenvolve em toda a vida, é a fase que ele mais consegue absorver conhecimentos, porque é nessa fase que se formam as conexões neurais ali, que são fundamentais para a questão da atenção, da memória, do raciocínio, a empatia e o controle emocional. Então, quando o cérebro é exposto de forma constante a esses estímulos rápidos, ele passa a fortalecer esses circuitos ligados à busca imediata de recompensa. E daí ele enfraquece os circuitos de concentração e da autorregulação. Então, por isso que o uso excessivo das telas está muito associado com a questão da impulsividade, da dificuldade do autocontrole e até na alteração cerebral mesmo ali, né, da estrutura cerebral, em áreas ligadas à linguagem, à cognição, que são os impactos que a gente trouxe antes, né? E isso tudo de pesquisas, estudos recentes de neuroimagem, né? Então, o cérebro da criança, ele se molda de acordo com o estímulo que ele recebe. E o que ele mais precisa nessa fase é de experiências reais, é de movimento, é de convivência, é de tempo de descanso, né? Para a gente poder evitar esses impactos nessas outras áreas, né? Então, quando a gente fala sobre limitar o uso das telas, não é proibir ou demonizar a tecnologia, até porque a gente vive numa era muito tecnológica, né? A geração das nossas crianças já nasceu com o celular na mão, então a gente precisa entender que isso faz parte de uma realidade, né? Mas é sobre a gente poder proteger esse cérebro que está em formação. Então, a tecnologia ela pode ser uma aliada, desde que ela seja usada com equilíbrio, que tenha propósito e que tenha a presença e o acompanhamento dos pais, né? Então, o convite aqui é para a gente pensar que tipo de experiência o cérebro das nossas crianças estão vivendo todos os dias. Porque é isso que vai definir o tipo de adulto que essa criança vai ser. Gé, agora é contigo. Bom dia, tudo bem? Os impactos, né, causam muitos impactos, porque o uso excessivo de telas, as crianças, por elas, elas ficam o dia todo, né? Então, eu vejo até pelo meu sobrinho, que ele gosta muito, só que a mãe dele, o meu irmão, também não deixa, dá um tempo, né, claro, tem que ter pode usar, mas tem que dar um tempo, não ficar o dia todo, porque causa muita nas emoções mesmo, dá baixa tolerância à frustração. Então a criança, qualquer coisa assim, atira o celular da criança, ela já fica frustrada, né, porque ela quer muito usar o celular. Então é importante que os pais fiquem junto, para ver também o que as crianças estão assistindo. Tem agora o TikTok, que eles adoram ficar passando os vídeos, assim. Então, é importante saber o que eles estão assistindo, porque futuramente pode causar muitos prejuízos. Tanto futuramente, né, até na adolescência, ficar sozinho com o celular, não sabe o que está precisando, né? Então é importante essa interação, o brincar com a criança. A criança gosta muito de brincar junto com o adulto. Pode passar nas relações sociais, afetam, porque daí elas ficam só no celular, não se comunicam com os colegas, com os pais, os familiares, né? Amigos. Então acaba ficando só naquele mundinho. E isso afeta muito. Sem o uso de telas, a criança acaba interagindo mais com os pais, criando aquele vínculo, para futuramente ter aquele vínculo com os pais, tanto desde criança, adolescência, vai criar aquele vínculo, que é muito importante esse vínculo com os pais. Pode passar. E a questão do sono, que a casa fica assistindo,
até para nós, né, causa insônia. A criança não dorme bem, ela acaba ficando cansada no dia seguinte, fica agitada, porque se ela ficar antes de dormir assistindo telas, TikTok, enfim, joguinhos, ela não vai dormir direito. Ela até vai dormir, mas vai ter aquele sono agitado, aí já vai acordar cansada, já vai acordar irritada, já não vai querer ter esse vínculo com os pais, vai querer só o celular, não vai querer conversar. E a conversa é muito importante. E no dia a dia acaba causando mais. A criança acaba tendo mais impulsividade, mais choro. Até no caso, quando tira o celular, já fica irritada, chorando, né? Porque fica dependente. A criança não pode ficar dependente do uso de telas, né? Então é importante dar o aprendizado também prejudica. Então é importante dar um tempo de uso de telas. Pode usar, pode, mas um tempo. E é importante, muito importante, os pais contar histórias, lerem livros. Eles gostam bastante antes de dormir, brincar com eles também, de carrinho, de boneca também. O meu sobrinho mesmo, ele adora que brinque de carrinho junto. E as leituras, histórias também eles gostam. Então é muito mais importante contar histórias antes de dormir do que o uso de telas, né? Porque a criança vai dormir bem e vai acordar mais motivada, não vai acordar cansada, não vai acordar agitada. Então sempre o importante é dar esse limite do tempo de tela. Bom dia, estamos me escutando bem? Sim. Ok. Eu vou falar um pouco sobre alternativas saudáveis, né? Eu acho muito importante comentar agora logo no início que a gente tem que se conectar ao mundo das crianças. Eu tenho duas meninas em casa e eu percebi que, se a gente não entrar no mundo deles, a gente não vai conseguir entender o que eles estão passando, ou como interagir com eles para poder criar uma alternativa que mude essa dependência das telas. Eu coloquei uma frase aqui como reflexão que eu achei que me impactou bastante, eu quis trazer isso na apresentação, que é: desconectar é dar pausa na correria e play na convivência. Então, às vezes a gente tem que deixar de lado esse cansaço que a gente está do trabalho e participar dessa convivência com eles. Pode passar. Algumas das alternativas que eu coloquei aqui são programas educativos. E esses programas, esses desenhos que eu coloquei aqui, tanto o Bluey quanto esse Puffin Rock, eles são desenhos que ensinam a criança a lidar com as situações, a lidar com o que a gente entrega para as crianças também, a maneira que a gente fala com eles, para eles aprenderem a lidar com as emoções também. Que é muito importante para a criança que está se desenvolvendo entender o que ela está sentindo e saber como interagir com o mundo, né? Não jogar essa raiva que eles têm nos outros, entender que a raiva que eles têm é uma coisa que é passageira, o sentimento que eles têm é passageiro, então eles não têm que ficar fixados nesse sentimento. E entender também quais são os sentimentos, né? Porque até para nós adultos já é difícil a gente compreender o que realmente a gente está passando. Se a gente está talvez bravo com a criança pelo que ela fez, ou porque a gente não gosta daquilo que ela faz. Então nem sempre está errado o que a criança está fazendo. Ela só quer se divertir, ela quer interagir, ela começa a imaginar um mundo de uma maneira diferente. Ela quer interagir de uma maneira diferente do que nós adultos. Às vezes a gente não tem que frustrar ela, mas sim entender o mundo dela para poder participar e assim mostrar para ela uma maneira mais saudável de fazer aquilo. Então, tem programas
os filmes ou séries que a gente assiste, tentar sempre trazer algo que tem uma reflexão para eles. E às vezes a gente conversar também sobre o que foi assistido, entendeu? Para não ser só uma imagem que está passando. Que nem, eu vejo que eu ficava muito grudado no Instagram, ficava passando vídeos, e chegou um ponto onde eu comecei a notar que, cara, eu não absorvia nada daqueles vídeos. E as minhas crianças também não. Elas ficavam no YouTube assistindo vários vídeos, e daí eu chegava para assistir junto e não entendia. Porque, tipo, o que estava ensinando para elas? Não estava ensinando nada, era só um vídeo para passar o tempo. Só que daí uma hora o tempo passa, a criança deixa de ser criança, vira adulto, e a gente não vai ter mais esse tempo com eles. Então acho importante a gente se conectar um mundo deles primeiro. Então se o mundo deles é assistir programas, se o mundo deles é jogar, a gente tem que entrar nesse mundo. Mesmo que a gente não consiga jogar bem, mesmo que o desenho não seja interessante para nós, a gente tem que estar junto com eles, temos que ter esse vínculo. Vou te passar por. Outra alternativa que eu trouxe aqui também são os jogos. Trazer jogos de tabuleiro, como o Uno, que ajuda a criatividade, ajuda a criança a entender sobre as cores, sobre os números, entender diversas outras coisas. Jogo da memória para raciocínio, quebra-cabeça também, para a gente ter uma brincadeira coletiva, para a gente estar junto, formando alguma coisa. Então esses jogos que eu coloquei aqui são um exemplo, mas nem sempre a gente também precisa gastar dinheiro nos jogos. Pode passar rápido de novo. A gente pode brincar com o que a gente tem em casa. Então a gente não precisa necessariamente gastar dinheiro com outras coisas. Tem como a gente fazer outras brincadeiras, esconde-esconde, nem tudo precisa ser comprado para a gente fazer. Então o que mais importa é a gente estar presente com eles. É só isso que a gente precisa. Diego, só um comentário também dessa questão do Uno, que eu achei legal trazer essa questão também, que eu atendo criança em consultório também, e a questão do Uno ali, às vezes a gente acha que é só um joguinho, mas a gente consegue trabalhar tanta coisa com esse tipo de jogo, até na questão do Uno ali a gente consegue trabalhar até a questão da frustração, porque nem sempre a criança vai ganhar o jogo, né? E tudo bem, a gente não precisa fingir que a gente vai perder para deixar a criança ganhar. É importante eles entenderem também que para alguém ganhar, alguém precisa perder. E tá tudo bem perder. Na próxima a gente pode ganhar, a gente pode tentar de novo, né? Então eu só queria fazer esse comentário, esse adendo aí. É importante realmente a criança entender essa parte do ganhar e perder, e também a gente compartilhar memórias com eles, né? Tipo, a gente sempre chega, eu vejo que eu e minha esposa, a gente sempre chega cansado do trabalho. Dificilmente a gente parava assim pra brincar com ela ou pra assistir alguma coisa. Era sempre, tem que organizar isso, tem que fazer aquilo. Tudo bem, a gente realmente precisa fazer as coisas. Mas não custa nada pra gente também parar 5 minutos, conversar com elas, como é que foi o dia, o que vamos fazer hoje, o que vocês querem fazer hoje. Fazer uma troca. Vocês organizam o quarto, organizam a cama, organizam alguma coisinha ali pra estudar, e daí a gente faz uma brincadeira depois. Então, usar como uma moeda de troca também essas brincadeiras é válido. E é importante a gente ter, porque a criança se sente incentivada a participar. Então, como eu estava falando antes, a gente trazer brincadeiras que não precisam ser compradas, né? A gente pode criar brincadeiras, criar jogos com eles, com coisas que a gente tem em casa. Que nem o stop, que nem na minha época, que era, quando eu era mais novo, eu brincava também. Claro, é uma coisa que exige mais uma criança maior, mais saber as palavras e tudo mais. Mas tem outros jogos, que nem como a mímica, que a gente pode trazer para crianças que tem uma menoridade, caça ao tesouro, a gente pode fazer com qualquer coisa que estiver dentro de casa, esconder. Esconde, que é uma das brincadeiras mais tradicionais. E eu achei importante trazer também a oficina criativa. Porque a oficina criativa é vocês criarem alguma coisa, fazerem juntos, vamos fazer um desenho juntos. Vamos criar, vamos pegar algumas coisas recicláveis aqui, vamos fazer um brinquedo com eles. Porque eu sei que na época da minha mãe, ela fazia brinquedos com sabugo, faziam diversas outras coisas com o que ela tinha em casa. E é importante a gente criar, fazer elas terem
uma criatividade maior em tudo que a gente tem, com tudo que a gente tem ao nosso redor. Porque como as crianças estão grudadas nas telas, nós também, a gente não repara no mundo ao redor. E a gente está cheio de coisas dentro de casa para brincar. A gente só precisa da imaginação. Então, acho importante sempre a gente estar no mundo delas. A gente pode usar como exemplo o carro, né? Muitas famílias fazem aqui, vamos botar o tablet, né, para a criança na viagem se entreter, né? Mas quanta coisa a gente pode fazer no carro, né? A gente pode contar os carros que estão passando, a gente pode falar sobre as cores dos carros, né? A gente pode fazer brincadeira do pit stop também dentro do carro, que é bem legal. A criança que ainda não aprendeu a falar, a gente pode cantar junto com elas. Esses estímulos mais interpessoais ajudam muito no desenvolvimento da criança quando a gente pensa em estratégias lúdicas, mas práticas, coisas que a gente vivia, né? Por que não trazer as nossas vivências de quando a gente era criança, né? Isso enriquece muito o aprendizado da criança, traz eles para aquele mundo real, né? O que faz a criança pensar, mesmo tão pequeno, o cérebro está ativo, né? Ele está em processo de aprendizagem. Então a gente busca essa estimulação e a gente ajuda também, né, no crescimento delas. E eles adoram brincar com esconde também, né? Tu sabe que aqui na escola a gente não tem brinquedo no pátio, a gente só tem um pula-pula, mas que a gente vai ver o que a gente vai fazer com ele ali. Então a gente procura deixar que as crianças brinquem, que elas aproveitem. E nós tivemos uma experiência muito riquíssima agora nas férias, porque eu estava sentada ali observando eles enquanto eles brincavam e eles começaram a criar brincadeiras e vamos criar um brinquedinho usando gravetos que tinham ali, então eles usaram uma criatividade. Então a gente poder proporcionar isso para as crianças. Momento de frustração, que saco, não tem nada para fazer, mas que a gente possa criar, né, nesses momentos vagos. Contigo, Paty. Bom dia, tudo bem, Carlos e pais? Eu sou de Campo Bom e estudo na EFTEC de Novo Hamburgo e atualmente estou trabalhando numa escola com inclusão, né? E tenho um pouquinho para falar sobre esse tema tão discutido e tão falado hoje, né, nos tempos que estamos vivendo. Mas ela hoje é muito importante em todos os aspectos, né? Bom, ritual de desconexão com crianças. Eu sei, assim, fazer uma dinâmica, né? Eu sei que é difícil no dia a dia, em família, tirar um tempo para fazer uma dinâmica com as nossas crianças, mas isso é muito importante, porque eu não estou aqui na minha casa, né? Eu tenho duas meninas, uma de 7 e uma de 19, então assim, cada uma vai para uma escola, cada uma tem o trabalho, a sua escola, eu tenho meu trabalho e escola. E meu esposo, ele tira esse tempo para brincar com a minha filha de 7 anos. Quando eu venho da faculdade, um pequeno exemplo, né? Porque eu sei que na rotina é muito difícil a gente tirar esse tempo. Claro que no papel é muito difícil a gente colocar, e na prática é difícil de agir, né? Mas, enfim, a gente tira esse tempo com a nossa filha de 7 anos, porque ela tem celular, ela tem... Ela tem celular, tem computador, mas enfim, ela gosta de brincar na rua, ela gosta de pular corda, ela usa mesmo tela quando ela não tem outra coisa para fazer mesmo, né? Ou quando a gente, nós, em casa, temos muita coisa também a fazer naquele momento em que ela quer brincar. Mas muito importante é tirar esse tempo com as nossas crianças. O objetivo é encerrar as atividades, descansar o corpo e a mente e criar uma transição positiva para o tempo em família. Cria um ritual visível para as crianças,
Se o pai ou a mãe estiver no computador, trabalhando, fazendo alguma coisa home office, desligue o computador, monitor, com elas, diga algo como: papai e mamãe agora terminou o trabalho e é hora de desligar as telas. Colocar uma regra, eu acho isso muito importante, né? Colocar regras, limite. Bom, enfim, dentro desse contexto. Pode passar. É que para mim, sim, é que é muito assim. Escolha curto e sem telas, que marque o início do tempo em família. Fazer um lanche juntos, cortar. Eu coloquei assim algo para a gente fazer no dia a dia também, que eu acho bem importante. Pegar a criança e levar para a cozinha e ensinar. Cortar frutinha ou perguntar qual frutinha que tu acha legal. Fazer uma salada de fruta, algo assim, né? Desenhar, colorir de lado a lado, montar um quebra-cabeça, ler um livro que a criança mais gosta, cuidar de uma planta ou regar no jardim, que também eu acho bem interessante. O segredo é algo que envolva o tato, o olhar, o som e não a tela. Pode passar. Defina regras claras e consistentes. Estabeleça de tempos diários e de acordo com a idade. Crie zonas e momentos sem telas. Tem telas durante as refeições e também tem bastante estudo sobre isso, que o celular tem que ficar longe das mesas, né? Longe das refeições, no quarto ou antes de dormir. Dias de off ou horários específicos, por exemplo, nada de telas antes das 10 horas e depois das 22. Criar uma rotina sem as telas, que eu acho também bem funcional. Acompanhe e participe sempre que possível. Assista junto e faça perguntas, comente e relacione com o mundo real. Priorize o conteúdo de qualidade. Prefira aplicativos e programas sem excesso de estímulo, como os colegas acabaram de falar, né? Visuais ou propaganda. Visite plataformas recomendadas, YouTube, supervisionados e outros aplicativos, né, com a supervisão dos pais. Essa figura eu acho bem importante, porque a importância do brincar, né? Do brincar, socializar. Eu estou trabalhando numa escola, ela é uma escola pública, e ela tem criança de 7 anos aos 14 anos, aos 15. E hoje elas não socializam como era no nosso tempo, né? Elas não sabem brincar, elas brigam, elas reclamam muito umas outras, elas ficam se empurrando, se chutando, elas têm muita irritabilidade, elas dormem pouco. Essas informações das professoras, porque eles não dormem. Daí depois a gente vai lá e pergunta para os pais na hora de entregar as crianças. Mãezinha, a fulana dormiu hoje.
Dormiu bem? Não, dormiu tarde. Hoje de manhã ela não dormiu. Foi 3 horas da manhã, ainda estava acordada. E daí não tem supervisão, eles não tiram as telas, eles deixam a TV ligada. E daí chegam na escola, eles tocam o maior terror para os professores, né, para os profissionais. Daí elas, coitadinhas, não dormem, elas não aprendem. Daí chega no final do ano, elas precisam de reforço, de provas compensadoras. Então, assim, é bem complicado. A tela é um prejuízo imenso. Pode passar. Adapte as necessidades da família. Cada criança e família é diferente. O importante é manter o diálogo, rotina e coerência. Se houver sinais de dependência, irritabilidade sem sintomas, isolamento, prejuízo no sono, ou problemas no desempenho escolar. Busque orientação de um psicólogo infantil ou pediatra. Permitam que as telas façam parte da vida familiar, mas que não roubem os momentos mais preciosos. O brincar, o conversar, o descobrir junto. O equilíbrio não está em proibir, mas ensinar e acompanhar e estar junto. Pode passar. Sobre o uso de telas. Queridos pais, lembre-se que a tela nunca substituirá o olhar, o toque e o tempo compartilhado. O mundo digital pode ser uma ferramenta poderosa de aprendizado e de diversão, mas o que realmente constrói o desenvolvimento social é o emocional da criança e a presença afetiva e o vínculo com vocês. Pode passar. As telas podem entreter, mas não educam o coração. Por isso, entregar o celular ou TV, ou ligar a TV, pergunte: o que o meu filho precisa agora? É de uma tela ou da minha atenção? Permita que as telas façam parte da sua vida familiar, mas que não roubem os momentos mais preciosos, o brincar, o conversar, o descobrir. Equilíbrio não está em proibir, mas em ensinar e acompanhar o estar. Vou falar sobre a minha parte. Muito obrigada pela presença de todos. Se acaso houver alguma pergunta, encerramos a nossa fala para os questionamentos dos presentes pais. Muito obrigada. Paty, antes da gente abrir para as perguntas, a gente gostaria de pedir para os pais aí presentes que respondam um pequeno formulário que a gente fez. É só apontar a câmera do celular para o QR Code. Tem algumas perguntinhas ali para a gente entender qual que é a percepção de vocês, né, dos conhecimentos que a gente compartilhou hoje, né, sugestões também, e daí depois disso a gente abre para perguntas. A gente deixa uns 5 minutinhos aí para responder no formulário. Consegue abrir? Muito bom. E uma observação também. Eles gostam muito de brincar com terra, de fazer bolo junto. Se vê o adulto fazendo bolo, eu também quero fazer, como tu fala. Eles gostam de ajudar e essa interação é muito importante. Eu já tinha pegado. Tinha visto.
pessoal que está nos assistindo online também, se puder responder o formulário, pela leitura ali do QR Code, a gente agradece bastante. Sim. Perfeito, então, pessoal. Agora a gente deixa aberto para perguntas, comentários. Primeiro, a gente agradece pela presença, né? Por disponibilizar esse tempo para ouvir a gente sobre esse tema que é tão importante, né? E a gente poder entender que buscar conhecimento nunca é demais, né? Então, poder aproveitar esses momentos também. A gente espera de coração que tenha plantado pelo menos uma pulguinha na orelha de vocês para levar esses conhecimentos para casa, né? Levar esse vínculo para as famílias de vocês, dissipar esse conhecimento também, né? Então, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, estamos à disposição. A gente também preparou uma atividade para vocês bem legal. Depois a gente compartilha com o pessoal que estava ali online também. Uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa. É um jogo de 7 erros. Tem algumas instruçõezinhas ali para vocês fazerem bem legais. E obrigada pela presença. E vocês têm algum comentário? Querem deixar alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo ok, tudo bem esclarecido. Pena que nem a gente estava comentando, é um tema muito importante, né? E que nós somos professores aqui também, né? As meninas são professoras, né? Então a gente compartilha das mesmas ideias, né? A gente compartilha das mesmas essências, que é importante, é um tema que precisa ser falado e que pena que a gente não tem muita adesão, né? Pena que às vezes quem precisa não escuta, né? E a gente, enquanto educadora, a gente sabe da importância que tem falar sobre o uso das telas, só que é algo que enquanto fica só com a gente, não gera conhecimento, não gera consequências também, né, para que os pais possam pensar sobre isso. Então, muito obrigada, pessoal, por terem compartilhado com a gente esse trabalho. A gente fica bem feliz de poder abrir as portas da nossa escola, né, para receber vocês também. Foi um trabalho bem legal, a gente teve uma conversação bem importante, uma equipe muito boa, né? Então, a gente, durante esse tempo, a gente foi construindo bastante conhecimento, se ajudando. Então, a gente agradece muito a vocês, ao pessoal que estava aqui com a gente também online. Agradeço também vocês, todo o pessoal, a equipe também. Perfeito, então, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente pode liberar vocês para voltar para casa, então, levar esse conhecimento para a família de vocês, voltar de repente com um olhar um pouco diferente, né, para de repente até resgatar a criança interior dentro de vocês, né, para que nem o Diego comentou, para a gente se conectar com o mundo da nossa criança, né, a gente poder viver isso junto com eles. Então, seria isso. Muito obrigada. Obrigada, então. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.